Galera, mais um vídeo basicão aqui. Vou mostrar para vocês que vendi o lote de Embrapa 051 quase todo, né? Só ficaram 6 aves aqui. E o motivo é que eu tenho poucos espaços, né? Tenho muitas aves. Estou dando prioridade às aves de raça pura e os cruzamentos que faço aqui na granja. Vou falar mais sobre isso. Olha só, ficaram 6 frangas. Inclusive tem uma que é sura, aquela ali, ó. É uma Embrapa sura, não sei como. Saiu essa sozinha aí no meio do lote, né? Sura. E é assim, anunciei no WhatsApp da minha esposa, né? A venda das frangas. E vendemos rapidamente. E tem mais gente procurando. Porém, eu vou ficar com essas. Deixar elas crescerem aqui. Talvez fazer alguns cruzamentos. É um negócio muito bom, muito lucrativo. Você comprar pintainhas e vender na fase de recria. Como falei para vocês, anunciei e o povo caiu matando. Se tivesse 200 aves aqui, com certeza venderia tudo. E é um negócio que não tem muita burocracia. Você pode fazer assim, recria, sem precisar regularizar sua criação. Aqui tá a galerinha, né? Do suro, do Plymouth com as polacas, das galinhas balões também, com galo de pescoço pelado vermelho. Agora sim, estão desenvolvendo bem. Olha só as canelas bem grossas, tá vendo? Aqui também vou selecionar algumas para vender. As que são filhos do suro e que não saíram suras serão vendidas, tanto as fêmeas quanto os machos. Pois é, agora eu vou dar uma limpeza aqui nessa baia. E eu devo juntar essas Embrapa com outra turma que tem ali. Vou mostrar para vocês. Sobre a incubação que está sendo feita na chocadeira. Ovos de Rhode, né? Dessa baia aqui teve um percentual muito alto de ovos não férteis. Olha só, de 40 ovos que estão na chocadeira de Rhode, 12 não estavam férteis, não geraram pintinhos. Então, para vocês verem a importância de fazer teste de incubação. Se eu fosse vender os ovos férteis sem fazer nenhum teste, com certeza eu já estaria recebendo reclamação, né? Já tinha cliente aí fazendo barulho, porque é um percentual alto. Você vender, por exemplo, 40 ovos e 12 nem geraram pintinhos, com certeza o comprador ia chiar. E provavelmente o problema é com algumas matrizes. Se não me engano, 2 ou 3 galinhas. Os ovos são bem semelhantes, né? Pelo menos de uma galinha só tinha 3 ou 4 ovos que não foram fertilizados. Como vocês sabem, essa raça ela é muito fértil. Os galos eles são muito ativos. E não foi só desse, eu também coloquei do outro galo que está ali, já vou mostrar para vocês, com 2 Rhodes. Olha aqui, esse galo também estava com 2 Rhodes. Se não me engano, teve 1 ou 2 ovos que não foram fertilizados. Tinha 2 galinhas de pescoço pelado junto também. Agora, esse lote aqui está separado para venda. Tem a galinha no ninho aqui, olha só. Galinha balão, tem mestiça de balão, balão com New Hampshire, aquela amarelinha ali mesmo, aquelas 2 pretas com pescoço dourado, essa também, balão com New Hampshire, e são boas para produção de ovos, né? Porém, já coloquei para venda e estou deixando elas aqui presas para engordar. Estou colocando mais ração para elas, um volume maior do que o necessário para a produção de ovos. Então, para ver se elas engordam e tem um valor agregado para venda.
Claro, o galo não está à venda, né? Esse bichão aí vai continuar aqui na granja por muito tempo. As polaquinhas brancas, separei duas para venda também, porque são miúdas. Elas não saíram grandonas como eu imaginava. E são filhas de galo polaco com galinha balão. É essa turma aqui que eu vou juntar com as Embrapas. Estão bem ariscos. Tem 2 Plymouths puros. Olha, esse aqui do canto, aquele outro de junto do comedouro. Os 2 estão para venda também. E tem outro Plymouth ali também que vou vender. Esses aqui estão bonitos, muito bonitos mesmo. Esses de pescoço pelado não vou vender de jeito nenhum. Aqui vão dar galos bons, viu? Ah, esse vermelho também, ó, é filho de polaco, já mestiço de balão, cruzado com as galinhas balões novamente. Olha aqui, esse Plymouth também está à venda. Bicho bonito, novinho. Os esporões dele estão começando a apontar, tá vendo? É um galo que ainda vai ficar com a carcaça bem larga ainda. Esse polaco branco também, provavelmente vou passar no real. Tem muito galo aqui na granja, ocupando muitos espaços e consumindo muito, né? O suro também está à venda. Já tirou os pintinhos dele. Se não me engano tem 5 suros. Uns 2 ou 3 machos. Umas 2 ou 3 fêmeas. Ainda não sei ao certo. Mas ele já vai sair. E os filhos dele já ficam para multiplicar os suros na granja, né? Cruzando com as outras aves maiores, aumentando o tamanho e tentando preservar aí essa característica da falta de sobrebunda, sambiquira. Pense no galinho carnudo esse. Aí é um pacotinho de carne, viu? Um peso retado. Dessa turma aqui, daqui 1 mês ou 2 vou separar algumas aves para venda também. Mas por enquanto vou deixar elas aí. A produção de ovos está muito boa. Olha só. Inclusive, botando o ovo à toa. Mas são galinhas que estão numa produção assim realmente muito boa. Até surpreendendo. Olha só. Todas elas aqui balão, tá vendo? Essa é mestiça. Olha o topete. Calma. Pois é, galera, agora chegou a hora de fazer uma seleção mais rigorosa. Por isso, estou selecionando as aves para vender. Não é só para ter mais espaços e diminuir o consumo, né? Ou os custos com alimentação. É preciso também selecionar as melhores aves para ter uma criação cada vez mais rentável. E para finalizar aqui no galinheirinho novo, uma semana de uso já, nenhum problema, tá saindo tudo como eu esperava, sem ter que pisar em fezes de galinhas na hora de alimentar elas, na hora de colher os ovos, né, e colocar água. Isso é bom demais e principalmente sem precisar colocar uma cama no galinheiro, sem precisar trocar ela. Olha aqui por baixo como está de fezes. Cai e seca rapidamente, porque é o chão, né? Cai diretamente no chão. Isso é bom demais, viu? Até o mau cheiro aqui praticamente não existe. E as galinhas estão bem adaptadas já ao novo galinheiro. Não soltei elas porque ainda estou fazendo alguns trabalhos aqui. Olha só. Cercar aqui, que é para elas não terem acesso a essa parte onde a gente vai colocar a ração, porque senão elas ficam nos atrapalhando. Lá também vou fechar, viu? Aí depois vou soltar elas para elas explorarem todo esse terreno aí. Muito espaço para elas, hein? Muitos insetos
Imagina quando chover que ficar tudo verdinho. Vai ser uma maravilha. Vamos ver se tem algum ovo aqui. Já tem mais galinhas botando. Olha só. 2 ovos aqui. Ontem a gente colheu 4. É assim mesmo. Quando elas estão iniciando a postura, vai aumentando o número de galinhas em produção gradativamente, né? Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos. E fiquem com Deus. Tchau.